Bem, eu vou apresentar agora, por final, Alberto Fossa, que é engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da USP, tem um MBA em Conhecimento, Tecnologia e Inovação pela FEA, com extensão no Bentley College, MIT, Boston University. Ele é mestre em Engenharia e doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo. Ele é consultor de empresas e pesquisador pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP, nas áreas de gestão estratégica, gestão da tecnologia e da energia, com especialização em regulamentação, normalização e avaliação da conformidade. O Alberto é membro participante de diversos fóruns de normalização nacional e internacional. Ele é o gestor do Comitê Brasileiro 116 da ABNT em gestão e economia da energia. Ele representa a América Latina em fóruns de gás da National Fire Protection Association e ele é vice-chair do Comitê Técnico 301 da ISO, justamente esta, para a gestão e economia da energia. Alberto é sócio-diretor da NewEn, Energia Consultiva, e diretor executivo da Abrinstal. O Alberto é um palestrante que a gente já há muito tempo queria ter aqui nas nossas palestras e das da Abres também, mas só agora em 2020 é que está a ser possível. Alberto, obrigada. Bom dia. O pessoal sempre me tira do sério no comecinho com esses comentários. Eu acabo viajando muito por conta de tentar acompanhar esses fóruns todos. Eu volto e meia estou trançando para cima e para baixo. E eles tentaram, de fato, me convidar para levar para os dois eventos. E eu estava com a agenda complicada. Sempre que eu pego essa mesa aqui, a gente fica tirando no palitinho para saber quem é o último, porque no último não sobra muito para falar, né? E eu, dessa vez, tirei o último. Mas eu vou explorar o tema com vocês. Certamente consigo trazer algum tipo de novidade. Um pouco de uma perspectiva, talvez, um pouco mais internacional. Tem um estudo de caso que a gente teve a chance de fazer com a Sabesp lá em São Paulo, na área de saneamento, numa estação de tratamento de esgoto. Então, a gente consegue materializar um pouco, particularmente algumas coisas que o Ulisses comentou, e vou comentar do ponto de vista mais amplo algumas questões de políticas públicas que a Samira trouxe para cá. E vou tentar ser rapidinho porque sempre me dão o horário do soninho, que é depois do almoço, ou o horário da fominha, que é antes do almoço, né? Então a gente tem que ficar sendo rapidinho. Eu gosto muito desse slide, porque eu acho que ele contextualiza. A gente tem, no cenário internacional, a gente tem cada vez mais tentado vincular as ações, e aí o Proesa é um exemplo, e a GZ tem trabalhado muito nisso, de vincular as ações que a gente tem desenvolvido com relação às metas de sustentabilidade do milênio, e particularmente agora com os acordos fechados em Paris. E todo o esforço internacional está baseado nas metodologias ou nos mecanismos que a gente pode usar para a mitigação de gases de efeito estufa. Esse é um gráfico bastante famoso da Agência Internacional de Energia, que mostra que a eficiência energética ainda é o principal movimento para redução de gases de efeito estufa no mundo. A gente hoje está discutindo muito já a parte de adaptação, esse espaço está na área de mitigação, de tentar prevenir. Tem muita gente já avançando o sinal e indo para a área de adaptação, imaginando que as coisas já foram para o beleléu. Mas tem muita gente ainda no mundo achando que nem tudo foi para o beleléu. A gente ainda tem muita coisa para fazer para tentar mitigar os efeitos de gases de efeito estufa. E eficiência energética está aí no topo da lista. Mas, infelizmente, a gente não tem conseguido avançar significativamente. O número do Brasil é um exemplo, quando a gente está falando de ISO 50001. A primeira pergunta que a Rita colocou quando abriu o painel é por que na Alemanha tem um monte de gente, aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade danada. Mas no âmbito internacional, a gente tem um espectro de potencial de avançar nas questões de eficiência muito grande. O setor industrial vai na frente, porque o setor industrial é mais organizado, é mais sensível com relação a práticas e ele enxerga um pouco a questão de custo.
Na medida em que eu reduzo o consumo de energia, eu estou reduzindo o custo, em tese. Gostei do comentário, esqueci o nome dele, da ANEEL, que nem sempre você reduz o consumo e isso reflete diretamente na tarifa ou no que você está pagando, mas quase que sempre aquilo que você está reduzindo de consumo, você consegue reduzir do ponto de vista econômico também. A gente tem trabalhado muito no setor de buildings, a gente vai colocar o setor de saneamento dentro do que a gente considera setor industrial, então a gente está melhorzinho, se bem que no mundo o setor de saneamento é um dos iniciantes dentro dessa caminhada de eficientização dos processos produtivos. Por que isso não avança? Tem vários fatores, talvez esses são os mais importantes. Quem foi o protagonista, a gente pode chamar assim, de protagonista de fomento do movimento de gestão de energia no mundo, foi uma das áreas da ONU que trabalha para desenvolvimento industrial, que chama UNIDO, e desde 2008 ela tem trabalhado como fomento de eficiência de mecanismos de promoção de eficiência energética no mundo. Eu acompanho esse movimento desde lá. E esse foi um retrato de um trabalho que a gente fez no Equador em 2014, a norma já tinha sido publicada, e a gente colheu da sociedade industrial no Equador alguns problemas. O que a gente tem? A gente tem e bate um pouco com várias informações que vocês viram no painel anterior, uma grande falta de informação de conhecimento de novas tecnologias. Talvez eu diria que essa é uma das barreiras mais importantes que a gente tem hoje. A gente tem dificuldade de acesso a conhecer as coisas, particularmente quando a gente está falando de eficiência energética, né? Eu tenho, então, em falta de informação, falta de capacitação técnica, falha no conhecimento, está tudo mais ou menos vinculado à dificuldade que a gente tem de passar informação de tecnologia nova ou técnica básica para os processos produtivos, né? Aparece aqui embaixo capacidade de monitoramento de dados de energia, que está vinculado a IoT, que a gente estava colocando até agora há pouco no outro painel. Quer dizer, acessar dados, obter esses dados do ponto de vista de processos produtivos tem sido uma dificuldade danada que a gente tem que estar superando. Eu coloquei aqui, a despeito do pessoal do BNDES estar aí, mas nunca saiu como prioridade, número 1, a falta de financiamento como barreira principal. Dinheiro é importante, faz parte do jogo, mas não pode ser considerada como uma barreira intransponível para avanço no processo de eficientização das organizações. Esse desenho eu adoro, acho que o Ulisses mencionou ele do ponto de vista geral, acho que Rita, quando introduziu o painel, comentou também sobre a persistência das ações. E esse talvez seja a motivação principal pela existência da norma. A ISO 50001 veio para tentar resolver esse desenho. Esse desenho mostra que a gente vai fazendo ações, dá uma melhoradinha, depois a gente esquece das ações. A gente esquece das ações porque a organização não está aculturada, porque as pessoas mudam e você não tem padrões previamente estabelecidos, você tem uma dificuldade danada quando você insere, às vezes, uma nova tecnologia e não capacita as pessoas de forma adequada para essa nova tecnologia. Então, aquele cara que está introduzindo a tecnologia, durante o momento da introdução da tecnologia, ele vai monitorando o processo, quando ele sai do cenário, a coisa degringola e a gente fica nesse vai e vem eterno, tentando resolver a parada. A ideia é que a gente crie um movimento definitivo para estabelecer a cultura dentro da organização, o estabelecimento de procedimentos onde sejam perenes, independentemente do trânsito das pessoas ou da mudança dos processos internos, e que a gente consiga ganhos efetivos ao longo do tempo. A gente sempre cita investimento. Eu ia fazer uma brincadeira com o Ulisses, porque ele terminou a apresentação dele mostrando sempre os investimentos, paybacks. Alguém achou super interessante um payback de 6 meses, 7 meses, de fato é. Eu dou um caso real para vocês, na Colômbia, uma tecelagem, investimento 0,
Economia de energia total da indústria, 47%. Investimento zero. Economia de energia total, 47%. Alberto, isso é impossível. Como que isso aconteceu? Era um caso de caldeiras, as caldeiras representavam 80 e poucos % do consumo energético. A gente chegou para o pessoal que gerenciava a caldeira e falava assim, como que vocês operam a caldeira? O menino que era o operador da caldeira chegou e falou assim, eu chego aqui de manhã, ligo as caldeiras, no fim da tarde desligo as caldeiras. E a gente perguntou, mas por que você faz isso? Porque meu pai fazia. A base da operação era familiar, quer dizer, o pai dele ligava e desligava. A gente fez uma análise, eles tinham 3 caldeiras, para o processo produtivo eles não estavam mais precisando, porque eles tinham reformulado um monte de coisas no processo produtivo, estavam precisando de uma caldeira e pouquinho, corte de 47% de bunker, de óleo diesel para aquecer as caldeiras, numa entrevista. Então, tem um potencial de melhoria de processo em qualquer tipo de atividade econômica enorme, só quando a gente para pensar e começa a olhar de forma dedicada. Esse é o desenhinho tradicional, ele é um desenhinho que aproxima, de fato, como o Ulisses falou, a 50.001 das outras normas, de fato tem uma curva de aprendizado facilitada quando você tem uma organização que já é certificada em 14.001 ou 9.001. Eu só recomendo que a gente não confunda as coisas, porque eu já vi organismos de certificação falando assim, você é certificado em 14.001, então a gente marca mais meio diazinho de auditoria e a gente resolve a 50.001. Não é isso, e essa pessoa não entende o que é um processo de sistema de gestão de energia. Porque a gente desenvolve um novo conceito dentro da norma que chama desempenho energético. É a primeira norma, comparada com outras normas de sistema de gestão, que estabelece metas objetivas, numéricas, com relação ao tema que ela trata. 9.001, que trata de qualidade, ela não põe uma meta para melhoria de produto ou qualidade de produto para você perseguir. Ela fala para você melhorar seus processos, entendendo que ao melhorar seus processos você vai ter produtos adequados. A 14.001 não fala para você estabelecer metas de redução e eliminação de impactos ambientais. Ela estabelece que você conheça a legislação atinente à parte ambiental, tome isso para si, ponha sob controle e faça um compromisso de monitoramento e de adequação dos aspectos dos impactos ambientais. Você não assume um compromisso de zerar nada ou de diminuir nada. A 50.001 vai exigir que as organizações assumam um compromisso de melhorar sistematicamente, continuamente o desempenho energético, composto por um tripézinho de eficiência energética, consumo e uso. E esse tripézinho é para dar flexibilidade de interpretação às organizações. A gente quis eliminar a ideia de que o cara chega e fica pensando assim, eu preciso economizar energia. Preciso economizar energia, então eu vou desligar a luz. Porque quando a gente desliga a luz, a gente economiza energia, tá certo? Agora, depende de que luz que eu estou desligando, porque se for a luz desse auditório, vai ficar todo mundo escuro, não vai rolar direito. Então, precisa de uma análise um pouco mais sofisticada para interpretar esse corte de energia ou essa redução pura de energia. Do mesmo jeito, se a gente só fala de eficiência energética, a gente tende a interpretar a primeira mensagem do Ulisses. Ulisses chegou e falou assim, não imaginem que sempre vocês vão ter que gastar uma montanha de dinheiro para fazer, ou trocar todos os equipamentos, foi o que você tinha mencionado. Não há uma obrigatoriedade para você buscar eficiência energética com trocas efetivas, obrigatórias de equipamentos. São alternativas que a gente tem, todas elas vinculadas a um determinado tipo de uso. Por isso que o Ulisses mostrou, deu um exemplozinho de que a gente olha para as energias que a gente usa dentro do processo. Todas elas, independentemente de qual a origem. Porque faz parte da abordagem de observar como que se comporta o meu processo produtivo dentro do consumo de energia geral. A melhoria de desempenho é melhorar, então, esses resultados de eficiência energética ou consumo, então as duas coisas vão andando juntos, sempre relacionadas a um uso e uma linha de comparação. Então, na realidade,
a norma, do ponto de vista de entender o que ela pede para a gente, ela é bastante simplista. Ela fala assim, ó, imagina o que você está consumindo, o que você está gastando de energia, e estabelece uma base. A partir dessa base, vamos ver o que a gente pode fazer para diminuir. E você vai observar o que você vai diminuir. E aí você vai quantificar essa diminuição. Isso a gente chama bonitinho de melhoria do desempenho energético. Está crescendo, está crescendo. Esse é o dado, acho que, da pesquisa de 2018 também. Foi o último ano que a ISO fez uma pesquisa grande com todos os sistemas de gestão. A gente tinha 20 e poucos mil certificados emitidos no ano de 2017. Quando a gente compara essa curva de crescimento com 9.001 e 14.001, para ter uma base de comparação de se está crescendo muito, se está crescendo pouco, ela é superior ao crescimento inicial dos primeiros anos de 9.001 e 14.001. Então, significa que tem uma aderência maior no cenário internacional. Primeiro probleminha, parece que está estacionando, e é muito pouco. Segundo probleminha, onde que isso está acontecendo? A gente tem, predominantemente, a Europa tomando conta da bagunça, e eu diria que essa parte representando a Europa está sistematicamente sendo conduzida pelos programas na Alemanha. Então, a gente tem hoje mais, chegou a ser mais, mas hoje é um pouquinho menos do que 50% das certificações mundiais dentro da Alemanha. Dentro da Alemanha. No resto do mundo, a Ásia está indo um pouquinho, com um esforço que a gente tem que reconhecer da China. A China tem estabelecido programas bastante ousados com relação a isso. A América Central e a gente aqui pequenininha, e o resto é tudo traço que a gente está aqui, né? América Central e do Sul. Aqui é América Central e Ásia. Eu sabia que a gente não estava tão grandão assim. A gente é pequenininho. Agora, muito em função desse slide. Quer dizer, eu achei super interessante esse levantamento que a Agência Internacional de Energia fez, porque ele começa a dar algumas respostas. E algumas respostas que a gente tem que parar seriamente para pensar, para ver como que a gente equaciona a resposta. Quer dizer, por que é que a Alemanha, Inglaterra, França, Itália têm desenvolvido na Europa ações firmes e fortes de eficiência energética? Porque eles estão altamente regulados. Olha a gente aqui, que desgraça. Porque não tem jeito. Eu sempre gosto de ir contando episódios, que os episódiozinhos me marcam. Eu estava com uma plateia dessa só de industriais. Foi agora, não lembro se foi Equador. Eu estou falando desses países porque eu tenho trabalhado com a Unido em difusões e implementações em grandes grupos de empresas, em programas internacionais que a Unido tem montado. Ela montou um grande programa que envolve sempre governo local. A gente tentou fazer isso no Brasil, não deu certo, lá com o Ministério. E a gente se atrapalhou com relação à possibilidade, foi um problema de orquestrar a grana, etc., e a gente não conseguiu fazer no Brasil, mas a gente fez em alguns lugares. Eu estava com uma plateia e uma pessoa, no meio da minha apresentação, eu estava falando mais tecnicamente sobre a ISO, levantou a mão e falou assim, Alberto, você está falando isso super lindo, tal, não sei o quê, mas o custo de energia para a gente aqui é nada. Eu falei, bom, se o custo de energia é nada, eu estou falando para você baixar a energia, porque eu acho que é importante, deixa o telefone, o microfone aqui e vou embora, né? Daí eu falei assim, você usa o que lá prioritariamente? Energia elétrica. Assim, tá bom, você imagina que amanhã você não tem energia elétrica, o que você vai produzir? Não vou produzir nada. Não vou produzir nada, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de segurança energética. Também, nós não estamos só falando de economia de energia para dar valor para uma determinada organização. Nós estamos falando dentro do contexto do país. Dentro do contexto do país, isso é super importante. Se você não tiver um equacionamento
com relação ao fornecimento de energia e ao consumo, no equacionamento fornecimento e demanda, você vai poder não ter a energia que você quer. Daí ele chegou, abaixou a mãozinha e falou assim, não, pode continuar, já entendi. Então, nós precisamos regular, e a gente não está regulando. Para a gestão de energia, tem barreiras parecidas com aquelas que apareceram especificamente para eficiência energética, mas um pouquinho mais focadas. Coletar dados de energia, limitação de disponibilidade de recursos internos, isso aqui também está envolvendo capacitação, falta de conhecimento aparece de novo, ausência de reconhecimento do mercado sobre empresas com gestão de energia. O mercado não reconhece. O mercado não dá menor valor para uma empresa que está fazendo um trabalho sério com relação ao aspecto de energia. E aí algumas dificuldades técnicas que aparecem aqui por falta de conhecimento também. Então a gente tem tentado ver como uma oportunidade importante programas de capacitação. Por isso que vocês viram a Samira comentar lá várias ações do Ministério, do Procel, com relação à capacitação. Já me falaram que eu já acabei meu tempo, mas eu acho que esse é um casinho de 3 slides importante para contextualizar no cenário que a gente está aqui. Nós estamos falando de saneamento, né? E não vi muito falar explicitamente sobre saneamento. Não é um caso, obviamente, para se pegar como uma matriz que represente o setor. Isso aqui foi um exercício que a gente fez numa ET, mas é uma ET real, a ET de Arujá, da Sabesp, lá em São Paulo. A gente fez, basicamente, uma análise de gap com relação àquilo que poderia acontecer se a estação de tratamento implementasse um sistema de gestão de energia com base na ISO 50001. Tem as caracterizações, ela é basicamente uma lagoa de aeração, um sistema bastante tradicional de tratamento de esgoto, então não tem nada complicado, ela tem sistemas de tratamento preliminar em gradeamento e uma caixa de areia, depois vai para a lagoa airada e decantação. O processo está aqui explicitado. Basicamente, o processo é elétrico. Neste caso, eles têm uma demanda vinculada à eletricidade muito grande. E a gente considerou como os usos significativos de energia os aeradores. Quer dizer, os aeradores na lagoa de aeração final são os consumos de energia mais relevantes e de maior quantidade que tem no processo da ET. Quando a gente fez a análise de gap, e bate um pouco, inclusive com aquelas pesquisas que foram apresentadas no bloco anterior para vocês. Vocês vejam, aspectos de requisitos gerais, vamos esquecer, porque é a introdução da norma, e eu peço desculpas, porque, na realidade, essa estrutura está baseada na norma versão 2011. Quando a gente fez isso, a 2018 não tinha sido publicada, ela foi publicada agora há pouco. Mas responsabilidade da gestão, que envolve alta direção, comprometimento com o tema de energia, etc., inexistia. A empresa não tem política energética dedicada, então ninguém fala sobre a importância de gerenciar a energia. Então isso é um gap importante. Algum planejamento aparece, mas não um planejamento energético do ponto de vista do que preconiza a norma. Então, todo o tratamento de identificação clara dos consumos e o que a gente vai planejar para melhorar os consumos ou reduzir consumo, etc., não está aqui. Agora, eles têm, foi o que apareceu nos sistemas lá de gestão que vocês viram numa das apresentações. Tem gente olhando a operação, tem gente olhando os sistemas de manutenção, tem gente olhando se está funcionando as coisas mais ou menos ou menos mal. E há, no caso deles, uma análise crítica muito ancorada na norma que eles têm, que é a 14.001. Essa estação é uma estação certificada em 14.001. Então, alguma parte documental eles tinham, e essa parte aqui de análise crítica e auditorias, a verificação está envolvendo, a auditoria está envolvida na verificação, está cumprida em função desse elemento. Como eu falei, não é um diagnóstico do setor, não tem a menor pretensão de ser um diagnóstico do setor, mas serve como uma reflexão dupla.
primeiro, tem um monte de coisa que vocês provavelmente já têm que precisa ampliar. E, basicamente, nesse núcleo, é um problema de cultura da empresa. Introduzir dentro da empresa a cultura de gestão de energia. Esse é o que a gente tem sugerido como mudanças. Tem algumas recomendações da literatura, como oportunidades especificamente para a ETS, e envolvem aí a parte de eficientização e mudanças de tecnologia, eventualmente até geração própria, agora que a gente tem painéis fotovoltaicos, tá? Lá essa ET tem uma área enorme, ela poderia inclusive passar a ser geradora, mas o interessante foi olhar especificamente o caso da ET de Arujá, e a gente conseguiu uma lista de coisas a fazer. São coisas a fazer, quer dizer, colocar controlador variável nos aeradores, colocar a prevenção de infiltração de água na rede de esgoto para diminuir a vulnerabilidade do processo de tratamento quando você tem muita água de chuva entrando no sistema de esgoto, daí você vai tratar água de chuva ao invés de tratar esgoto, motores mais eficientes, rotina de manutenção periódica sendo feita, inversores de frequência e outras tecnologias eficientes, especificamente no sistema de tratamento. Potencial, 40%. É um numerão. É um numerão. A gente não fez, obviamente, análise econômica, porque precisava entrar no detalhe, mas é um numerão a ser observado. Eu fecho aqui a minha apresentação, pedindo desculpas por passar um pouco do tempo. Eu espero ter dado o recado e acho que nós precisamos trabalhar juntos. Eu estou fazendo um convite final para vocês, porque a Sabesp, dentro do grupo que a gente está representando aqui nessa apresentação, é um comitê gestor do projeto do Procel, que cuida da parte de normalização. E a gente está agora querendo desenvolver no Brasil as normas específicas para o setor de saneamento para ancorar a implementação de sistemas de gestão de energia. O único presente lá, balançando a bandeirinha, é a Sabesp. Então, faço o convite para quem se interessar, depois pode tentar entrar em contato comigo, que a gente terá o prazer em recebê-los no grupo também. Muito obrigado. Muito obrigada, Alberto. Obrigada por entrar tão a detalhe no saneamento, porque a gente ouve muitas generalidades da ISO e agora aqui o saneamento teve top a sua apresentação. Quero perguntar se o público, pelo adiantado da hora, se há alguma pergunta. Bem, se não, faço só uma aqui de um ouvinte do YouTube que pergunta, pronto, a pergunta habitual: qual é o custo médio de uma certificação e manutenção de um certificado? Eu deixo aqui para o Ulisses ou para o Alberto para responderem. Está aí um microfone. Pode responder. Som. A gente costuma dizer assim, que o custo com o organismo certificador gera em torno aí de 10 a 30 mil reais, depende do tamanho da empresa, que é calculado em HDs, que eles chamam, né, que é homens-dia. Então, se a organização é uma organização pequena, gira em torno aí de uns 10 mil reais. E se for uma organização maior, a gente está falando em uma questão de uns 30 mil reais. Tá? Agora, quando a gente pensa na certificação em si, o apoio, né, por exemplo, contratar uma consultoria para se fazer um trabalho de implementação da norma, isso também varia muito, porque a gente tem as horas de uma pessoa que vai estar ali apoiando o processo, que vai de 200 horas a 1000 horas, eu diria, porque é o universo de horas que a gente já fez esse trabalho. Tem empresas que a gente já fez em... Não, o trabalho que a gente fez no Procobre eram 144 horas. Então, o menor valor, 144 horas. O maior valor, a gente está falando aí em 1000 horas de serviço. Lembrando que isso é só o horário da reunião e dos levantamentos básicos, porque tem todo um trabalho por detrás disso que vai ter que ser feito, né? Estabelecimento de procedimentos, e isso a gente não está contabilizando nessas horas. Então, é só para ter uma referência para o pessoal entender essa questão. Passo a palavra ao Magnus, mas eu afirmo já que o Proesa está interessado em colaborar aí nesse grupo técnico da Abra Install e do Procel. A gente não tem nenhuma ETI para operar, mas se a gente tiver algum conhecimento, a gente gostaria de colaborar.
Obrigado, então, aos palestrantes debatedores do Bloco 2. Vamos fazer aqui o intervalo para o almoço. Estamos com um atraso de 30 minutos. A gente está propondo aqui voltar às 14 horas, para a gente tentar sanar um pouquinho desse atraso aí nos blocos da tarde. Só um aviso, na programação que vocês receberam, tem uma lista de restaurantes aí no verso. Parece que um dos mais próximos que estava aí é o Manara, que é bem em frente aqui, porém ele fechou essa lista aí. O que é mais em frente aqui está fechado, tá bom? Só um aviso mesmo. Então até mais tarde.